O estudo bíblico de hoje traz um assunto que muita gente já ouviu falar, tem muita curiosidade e poucas pessoas sabem dizer exatamente o que é. Trata-se da besta, que é citada na Bíblia. Quem é a besta? O que é a besta? Exatamente qual o significado desta palavra na Bíblia? E é este o assunto que aborda o Dr. Mauro Braga no estudo bíblico de hoje. Esta noite nós vamos estudar a profecia do capítulo 13 do livro de Apocalipse. E ela me faz lembrar a história de uma moça, uma história verídica, de uma garota que acabou fugindo de casa na adolescência por causa de drogas. Fugiu, acabou caindo na prostituição para poder manter este vício. Durante muitos anos vendeu o corpo para pagar as drogas. E quando estava com a vida toda destruída aí nas calçadas da madrugada, e às vezes acontece isso, às vezes nós precisamos chegar no fundo do poço para nos lembrarmos de que existe Deus. E essa moça, quando chegou no fim do poço, quando não tinha mais nada, não tinha mais para onde ir, ela buscou a Deus e encontrou. Acabou conhecendo o nosso Salvador, teve a sua vida transformada, foi batizada, e ao aproximar-se a data do Natal, ela viajou 1.500 quilômetros até a sua cidade natal e queria dar uma notícia muito importante aos pais. Queria comunicar que havia deixado aquela vida, conseguido abandonar as drogas, e viajou com toda aquela esperança no coração. Mas quando chegou na casa dos pais e começou a contar da sua conversão e do seu batismo, qual não foi a surpresa dela quando ouviu de sua mãe, muito irritada, dizendo: "Você começou a usar drogas, nos causou muita vergonha aqui na nossa cidade, e agora você me volta para dizer que você traiu a religião dos seus pais." E a mãe disse: "Olha, minha filha, eu preferia ver você drogada e prostituída do que crente." E essa moça, da primeira vez, ela acabou saindo de casa fugindo, mas dessa vez ela foi expulsa. E o que isso tem a ver com Apocalipse 13? Tem tudo a ver, porque nós vamos, no estudo desta noite, vamos constatar que na profecia deste capítulo, ela fala, o centro da profecia tem por tema intolerância religiosa. É disso que nós vamos falar essa noite, de intolerância religiosa. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13, e nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 8, e eu gostaria de convidá-los a acompanharem esta leitura comigo. Apocalipse 13, de 1 a 8, e diz assim: "E eu vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estarão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Naturalmente que o livro de Apocalipse, ele é cheio de símbolos. Nós vamos estudar apenas alguns. O primeiro deles é que quando o livro de Apocalipse usa
o símbolo, a figura da besta, em linguagem profética, isso simboliza um poder. A besta, em linguagem profética, é um poder. É disto que esse capítulo está falando, de um poder. E nós vamos ver aqui, rapidamente, as características deste poder mencionado no livro de Apocalipse. Algumas, não temos tempo aqui para examinar todas, demandaria muito tempo, mas vamos ver as principais mencionadas aqui no capítulo 13. Eu quero que vocês acompanhem comigo as características desse poder e veja como a Bíblia é clara quando você lê atentamente. Vamos ver a primeira característica. A Bíblia está falando de um poder que é religioso e recebe a adoração dos homens. Vamos ver onde está isso, onde nós lemos? Vamos ver o verso 8 que nós lemos, de Apocalipse 13. Veja o que diz aqui. Todos os que habitam sobre a terra, o que diz a sua Bíblia? Adorarão. A Bíblia está falando de adoração a este poder, de caráter religioso. Ninguém adora um poder político. É um poder religioso. Guarda isso, é a primeira característica desse poder, de natureza religiosa, e todos sobre a terra adorarão este poder religioso. Foi a primeira característica profetizada aqui neste livro. Vamos ver a segunda característica. A Bíblia diz que este é um poder, também é um poder político de alcance mundial. Além de religioso, ele também é político e tem uma abrangência mundial. Vamos ver onde está isso, onde lemos? Olha o verso 7. O verso 7 diz assim: também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Olha só agora. E deu-se-lhe o quê? Poder, em algumas traduções, autoridade, sobre toda tribo, língua e nação. Foi dado a este poder, que além de religioso também é político. Como é que eu sei? Porque ele tem autoridade sobre todos os povos. Além de ser religioso, ele também é político e tem um alcance mundial. Esta é a segunda característica mencionada aqui no livro de Apocalipse. Vamos ver a terceira característica desse poder? Diz que num determinado momento da história, ele perdeu o seu poder, mas depois acabou recuperando. Vamos ver onde está isso? Olha só o verso 3. Diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi, o que diz a sua Bíblia? Curada. Num determinado momento da história, este poder acabou tendo as suas forças diminuídas, mas diz a Bíblia que essa chaga mortal foi curada, ele readquiriu toda a sua força, todo o seu respeito, a sua admiração mundial. Vamos ver a quarta característica desse poder. Olha só, preste bem atenção. Nenhum estadista ou líder mundial ousa entrar em atrito contra este poder. Quer ver onde está? Vamos ver lá. Olha só, o final do verso 3 diz assim: toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Preste atenção agora. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem terá capacidade de enfrentá-la? Quem teria capacidade ou ousadia de enfrentar este poder? Vamos recapitular até agora? Primeira característica: poder de natureza religiosa. Segunda, além de ser um poder religioso, ele é também político de alcance mundial. Terceira característica, terceira dica que a Bíblia está dando para nós: este poder, durante um determinado momento da história, ele foi enfraquecido, mas retomou a sua força, a sua chaga foi curada e ele voltou a obter toda a admiração do mundo. Outra característica: ninguém sobre a terra é capaz de enfrentá-lo. Tamanha força que ele tem. Vamos ver a quinta característica? E agora, preste atenção. Porque diz que este poder religioso, ele profere blasfêmias contra Deus. Um poder religioso. Vamos ver onde está isso? Olha o verso 5. E o verso 5 diz: foi-lhe dada uma boca para proferir o que diz aí?
arrogâncias e blasfêmias. E você pode imaginar um poder de natureza religiosa que influencia todo mundo proferindo blasfêmias contra Deus? É sério isso que a Bíblia está dizendo aqui? Que ela está profetizando? E vamos ver aqui a última característica que está neste livro. Existem outras, mas não temos tempo. Vamos ver a sexta característica muito forte, muito marcante neste livro de Apocalipse, capítulo 13. Veja o verso 7, e diz assim: também foi-lhe permitido fazer o quê? Guerra aos santos e vencê-los. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que este poder persegue o povo de Deus. Você poderá estar se perguntando, como assim? Um poder religioso perseguindo o povo de Deus? Não sou eu quem o diz, é a palavra de Deus. Irmãos, vejam bem, em resumo, resumindo este capítulo, a Bíblia está falando de um poder que acaba forçando a consciência das pessoas a adorar tudo aquilo que ele estabelece. Olha, em nenhum momento aqui, e eu prometi a mim mesmo não fazer isso, eu citei aqui o nome de alguma religião, de algum líder religioso, em nenhum momento, por enquanto só li a Bíblia, só li a palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês o quanto a palavra de Deus é clara, porque eu vou continuar me limitando a ler a palavra de Deus. E você sozinho, com a ajuda do Espírito Santo, sozinho, lendo este livro profético, você sozinho tem condições de descobrir que poder é este. Só pela palavra de Deus. E nós vamos fazer da seguinte maneira isso. Se você quiser realmente saber quem é este poder hoje, basta você responder às seguintes perguntas que eu vou formular aqui da frente. Algumas. Primeira pergunta para nós respondermos. Você conhece algum poder que, além de ser religioso, tem influência política sobre toda a terra? Primeira pergunta. Você conhece algum poder religioso que também tem influência política sobre todo o mundo? Você pode responder sozinho. Não responda em voz alta. Responda para você mesmo. Segunda pergunta para você responder. Você conhece algum poder religioso que, em determinado momento da história da humanidade, ele foi enfraquecido, perdeu toda a força política que tinha, mas agora, pouco tempo aqui atrás de nós, há pouco tempo atrás, ele acabou readquirindo a sua força e recebeu, inclusive, terras em um estado, dando prova de que a sua ferida mortal foi curada, readquiriu toda a influência. Responda para você mesmo. Terceira pergunta, você conhece algum poder religioso respeitado por todos os reis, príncipes, presidentes da República, ministros de Estado no mundo inteiro? Um poder religioso. Você conhece algum poder religioso que, quando o seu representante desce de um avião, é estendido um tapete vermelho para que ele possa andar e os estadistas o recebam? Você pode responder na sua mente, na sua cabeça. É só ler a Bíblia. É só responder essa pergunta. É disso que o livro de Apocalipse está falando. Quarta pergunta. Você conhece algum poder de caráter religioso, preste bem atenção, que tenha proferido arrogâncias, cometido arrogâncias e proferido blasfêmias contra Deus? Para que você possa responder essa pergunta, eu preciso mostrar para você na Bíblia o que a Bíblia chama de blasfêmia, para te ajudar. Vamos ver o que a própria Bíblia diz que é blasfêmia? Vem comigo. 2 Tessalonicenses, abre lá, capítulo 2. Vamos ver o que é uma blasfêmia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler aqui o verso 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Preste atenção. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você conhece algum poder religioso que tenha se assentado no templo de Deus e que queira
tomar o lugar de Deus e diga que é o substituto dele aqui na terra, quer tomar o lugar de Deus, quer se fazer parecer, ser igual a Deus, basta você responder, isso é uma blasfêmia. Vamos ver uma outra blasfêmia. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Veja se isto que a Bíblia chama de blasfêmia vem sendo praticado por algum poder religioso que você conheça, que se encaixa aqui na profecia. Livro de Marcos, capítulo 2, vamos ler o que está no verso 7. E diz assim: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Sabe o que a Bíblia considera uma blasfêmia? Quando um ser humano diz ter poder e autoridade para perdoar pecados. Biblicamente, isto é uma blasfêmia. Você conhece algum poder religioso que se auto-intitule capaz de perdoar pecados? Vamos ver mais uma blasfêmia de acordo com a Bíblia. Livro de Atos, capítulo 10. Vamos ver mais uma. Existem outras, mas nós não temos tempo. Atos 10. Vou ler o verso 25. Vamos ver o que mais a Bíblia considera blasfêmia. Atos 10, verso 25. Preste bem atenção. Diz assim: entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O que é uma blasfêmia? Você se ajoelhar diante de um ser humano. O próprio apóstolo Pedro disse assim a Cornélio: não, levante-se, que é isso? Fique de pé. Você não pode ficar de joelhos me adorando, eu não sou Deus, eu sou um homem. E o homem não pode ser adorado de joelhos. Isso é uma blasfêmia. Você conhece algum poder religioso que pratique estas coisas? Você mesmo vai respondendo isso aí, mas eu quero mostrar agora a coisa mais importante. Falamos de blasfêmias e arrogâncias. Vamos ver outra. Abre lá no livro de Daniel, profeta Daniel, lá no Velho Testamento, Daniel, capítulo 7. E vamos ver se algum poder chegou a este ponto de arrogância. Um poder, gente, preste atenção, um poder religioso. Daniel, capítulo 7, verso 25. Agora, já vimos João, no livro de Apocalipse, falando desse poder. Depois vimos Paulo, lá em Tessalonicenses, referindo-se ao mesmo poder. Agora nós vamos recuar bastante no tempo, lá no Velho Testamento, e vamos ver Daniel falando do mesmo poder. Profeta Daniel, capítulo 7, verso 25, e ele diz assim, que este poder proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar, o que diz a sua Bíblia? Os tempos e as leis. Percebem como a Bíblia ela se completa? Daniel, muitos séculos antes, já disse o que João ia dizer lá na frente. Primeiro disse que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo. João não disse isso? Blasfêmias contra Deus. Depois disse, o que mais que Daniel falou? Perseguirá os santos do Altíssimo. João não disse isso? Que esse poder perseguiria os santos? Daniel já tinha dito isso. Mas Daniel acrescentou mais um ingrediente aqui quando ele falou de arrogâncias e blasfêmias. Disse que cuidaria em mudar os tempos e as leis. Pergunto, Daniel poderia estar se referindo às leis humanas, dos homens? Mudar as leis dos homens, isso aí muda todo dia, toda hora. A toda hora muda a lei, não podia ser isso, não é profecia. Que leis ele está falando? Preste atenção, o verso vem falando que proferiria palavras contra o Altíssimo, Deus. Perseguiria o povo de Deus, portanto mudaria as leis de quem? Só pode ser de Deus. Mas tem um detalhe que Daniel falou aqui, mudaria os tempos e a lei de Deus. Que coisa impressionante. Você conhece, dentre os 10 mandamentos da lei de Deus, que estão revelados lá em Êxodo 20, você conhece algum dos 10 mandamentos que trate sobre tempo? Alguém saberia me dizer qual é o mandamento que fala de tempo? Somente o quarto,
que fala do sábado. Pergunto, você conhece algum poder religioso que, além de todas as características que nós já vimos aqui, todas, não é uma característica isolada, são todas. Você conhece algum poder religioso que tenha mudado este mandamento? Você tem condições de responder isso sozinho na sua casa. Se você chegar em casa, pegar a palavra de Deus e ler a lei de Deus, revelada no capítulo 20 do livro de Êxodo, a lei de Deus como foi escrita, e você pegar a lei de Deus do jeito que ela é mostrada ao mundo hoje, você vai ver que a mudança foi feita, que mudou o mandamento do sábado para o domingo. Mas a pergunta é, que poder fez esta mudança? Que saibamos, um único poder na terra fez isso. E admite isso, claramente. Mais do que isto, este poder diz que esta mudança é uma prova da sua autoridade. Ele admite isto. Irmãos, aqui a nossa função esta noite não é coagir a mente de ninguém, não é constranger ninguém a estudar a palavra de Deus. O que eu quis mostrar até agora é que a Bíblia, ela mesma, sozinha, e você, ao lê-la e respondendo essas indagações, você sozinho sabe quem é este poder. Somente pelas características bíblicas. Não há necessidade, em nenhum momento aqui nós mencionamos ou citamos, mas eu consigo ouvir daqui o pensamento de cada um de vocês. Tão clara é a palavra de Deus. Você conhece algum poder político e também religioso que se enquadre em todas as características que nós lemos até agora, que tenha feito tudo isso que eu não vou repetir aqui, e que num determinado tempo da história tenha perseguido o povo de Deus? Por que razão? Porque este povo não aceitava seguir a autoridade dele e da sua igreja, mas preferia seguir a Bíblia. E por esta razão, este povo era ferozmente perseguido e morto. Durante muitos séculos isto aconteceu. Vocês sabem o nome que se deu a esse movimento de perseguição religiosa. Nós estudamos na história, no colégio. Tem um nome que eu não vou mencionar, porque você sabe como se chamou isto na história. Você conhece o poder que fez isto e que se enquadra nesta profecia, que matava cristãos em fogueiras, em praça pública? A Bíblia profetizou, eu não preciso mencionar. Você sabe, a história confirma o que eu estou dizendo aqui. Você é suficientemente inteligente para sozinho e com a palavra de Deus e a influência do Espírito Santo saber exatamente de quem se trata. Só você e Deus. A nossa função aqui, como instrutores bíblicos, é apenas mostrar para você. Olha, vamos voltar para Apocalipse capítulo 13, que eu quero ler aqui a última referência do livro de Apocalipse, no capítulo 13, a respeito desse poder. Apocalipse capítulo 13. Vamos ver aqui uma referência muito conhecida. Apocalipse 13, verso 18. E diz assim: aqui há sabedoria. Olha, quando a palavra de Deus diz isso, significa assim, ó, preste atenção. Aqui há sabedoria, aqui é para pensar. Raciocine, pense. Os jovens dizem assim, fica ligado. É isso aqui. Pense. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta deste poder, pois é o número de um homem. E aqui diz, o seu número é 666, o famoso 666. Olha, irmãos, eu já ouvi muitas interpretações sobre este número vinculado a pessoas, mas eu confesso aos irmãos que eu prefiro da maneira como vou dizer a vocês. Para entender isso aqui é preciso entender um pouquinho, conhecer um pouquinho de numerologia bíblica. Não esse ocultismo que nós vemos aí fora, não, o significado dos números na Bíblia.
E você não vai ter dificuldade ao constatar na Bíblia que o número 7 está diretamente ligado à perfeição de Deus. Ele foi citado 329 vezes na Bíblia, o número 7. Todas elas ligadas a atos de Deus, a sua misericórdia. Exemplo, Deus pediu que guardássemos o 7º dia. O número 7 vem sempre ligado à perfeição, a um ato perfeito de Deus. Em contrapartida, todas as vezes que você encontra o número 6, ele está ligado a um ato humano, da imperfeição do homem. Não é à toa que Deus disse ao homem que ele trabalharia 6 dias. Não é à toa que Deus criou o homem no 6º dia. Esse número vem ligado à imperfeição do homem, mencionado 92 vezes na Bíblia. E olha, que coisa impressionante. Porque o que a Bíblia diz é que este poder, que é humano e não é divino, embora queira se fazer passar por Deus, embora se atribua um caráter divino, ele não o tem. Embora se atribua prerrogativas divinas, ele não as tem. É um poder que se esforça demais, ele tenta ser Deus, ele quer se parecer com Deus, como disse Paulo. Ele se assenta no templo de Deus. Vocês percebem o esforço? É o 6, é o 6, é o 6, é o 6, mas ele não consegue ser 7. É uma dízima periódica, é o esforço humano de tentar chegar a Deus. 6, 6, 6, jamais vai ser 7. Existe um abismo entre a perfeição de Deus, simbolizada no número 7, e a imperfeição do homem, simbolizada no número 6. Há um abismo de distância. E esse poder se esforça, tenta, mas não consegue. Por isso ele é 6 e não sai disso. Ele quer se parecer com Deus, mas não consegue. Impressionante isto. Pode fazer o que quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, estabelecer o que ele quiser, o que desejar, forçar as pessoas a adorá-lo, pode fazer o que quiser, sempre será um poder humano, jamais divino, por todo o esforço que faça. Sabe, às vezes eu fico pensando, as pessoas crescem na vida, às vezes crescem com as informações que recebem no lar, na família, com as tradições religiosas, e de repente uma noite como esta, acabam vindo a um lugar como este. E eu fico me colocando no lugar dessas pessoas, que se deparam com uma informação que pode, como se fosse retirar o chão debaixo dos pés. É como se retirasse tudo aquilo que você plantou a sua fé, que você acreditou durante toda a vida. E agora nós temos que falar de uma coisa chamada crescimento espiritual. Crescimento espiritual requer decisão. Eu gosto da história daquele jovem que estudava no colégio primário e aprendeu a somar, subtrair, dividir, multiplicar. E de repente foi para o colegial e começou a aprender álgebra, física, trigonometria. E aí foi para a universidade e começou a estudar física nuclear, física espacial. Agora eu pergunto, seria correto ele dizer assim, lá na universidade, quando eu estava no primário, eu estava errado. Ele estava errado? Ele não estava errado, ele apenas estava crescendo. Errado ele estaria se chegasse na universidade e ele dissesse assim, eu já conheço conta de somar, de subtrair, não preciso aprender física. Aí ele está errado, porque ele não quer crescer, ele não quer conhecer a verdade, ele não quer evoluir. Aí ele estaria errado. Mas o fato da verdade chegar a você e você crescer espiritualmente, não há nada de errado nisso, isso é crescimento espiritual. Ninguém está errado ao receber mais informação do que tinha. Você não estava errado, você estava crescendo. E você chega aqui a esta noite e descobre que a revelação de Deus, ela é eterna. Estaremos sempre aprendendo com Deus. Eu quero encerrar. Como eu gosto da história do filho menor do pastor Bulhon. Eu acho essa história linda, porque ele conta que o filho menor dele, o garoto dele menor, quando nasceu, quando tinha 1 ano de idade, ganhou do pai um canguru de plástico. Um bichinho de plástico, barato.
Mas o menino adorava aquele brinquedo. Para onde ia, ele carregava o seu canguru de plástico. Para cima e para baixo. Ganhava outros brinquedos, brinquedos mais caros, mas ele não abandonava o seu canguru. E assim ele foi crescendo, e aquele era o brinquedo que ele mais gostava. Inseparável. E os pais já não sabiam mais o que fazer com aquele brinquedo de plástico, já todo amassado, ralado, mas o menino não o deixava nunca. E ele chegou aos 6 anos na idade escolar. E no primeiro dia de aula, estava ele pronto para que o pai pudesse levá-lo, banho tomado, de uniforme, a sua mochila, e debaixo do braço o seu canguru de plástico. E o pai, quando viu aquilo, disse: filho, senta um pouquinho para o papai conversar com você. Você não pode levar, filho, esse bichinho para a escola. Você está crescendo. Você tem que deixar ele aqui. Ele não pode ir mais com você. E o menino disse: mas pai, por quê? E começou a chorar. Ele não queria soltar o seu brinquedo inseparável. Aquele brinquedo simbolizava a inocência dele, a infância. E o pai começou a explicar as razões pelas quais o brinquedo não podia ir para a escola. A cabeça compreendia, mas o coração não entendia. E de repente o menino, com lágrimas nos olhos, olhou para o pastor Bulhon, e ele também estava com lágrimas nos olhos, entendendo o sofrimento daquela criança. Para crescer, naquele dia o menino estava crescendo. Sabe, meus amigos, todos nós temos os nossos cangurus de plástico. Coisas que nós nos afeiçoamos, carregamos durante toda a vida. Às vezes pode ser uma religião. Mas hoje é o dia em que Deus, também com lágrimas nos olhos, está dizendo para você: filho, você está crescendo. Deixa esse canguru de plástico. Você está crescendo. Ele faz parte do seu passado. Você precisa conhecer novas coisas. Você precisa crescer. Nesta noite, esta é a minha oração. Se alguém aqui esta noite entrou aqui sem saber sequer do que iria ouvir e ouviu esta mensagem, se ela entrou em conflito com aquilo que você acredita ou acreditava, se você sentiu que alguém quer tomar o seu canguru de plástico, saiba, Deus quer que você cresça. Deus quer que você conheça a verdade. Deus tem coisas muito melhores reservadas para você. A minha oração nesta noite é que você possa abandonar o canguru de plástico por uma só finalidade, para que você possa crescer espiritualmente. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, e que você, à luz da palavra de Deus, e com a presença do Espírito Santo, possa tomar a decisão correta. Que Deus te abençoe. A Bíblia traz assuntos interessantíssimos que dizem respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida. E se você tem alguma dúvida, restou alguma dúvida sobre o assunto tratado nesta aula, entre em contato através do e-mail que aparece na sua tela. Até a próxima!